Olá, sou o professor Leonardo Matheus. Vamos dar continuidade às nossas aulas aqui no Tô Graduado, no nosso curso de Tecnologia em Gestão do Agronegócio. Nosso tema de hoje é o licenciamento ambiental. Vamos dar continuidade, né, aos atos relacionados à avaliação de impacto, né, em especial aos atos decorrentes dos estudos ambientais. Os estudos ambientais, como a gente já vem estudando, eles têm por função, né, de fato, prever, né, e precaver determinadas situações que podem eventualmente ocasionar algum impacto ao meio ambiente. Exatamente essa a função deles, prever isso de forma técnica para dar suporte para que o órgão ambiental, diante do seu planejamento e gestão, possa ou não conceder a licença, né? Eu coloquei aqui para vocês algumas definições. Essas definições, elas estão ali contidas na resolução do CONAMA, a resolução 237 de 97, bastante conhecida, né? Eu não vou ler aqui para vocês, né? Mas de uma maneira geral, é possível mencionar resumidamente que a licença ambiental, o licenciamento em si ambiental, ele vai tratar de um procedimento, né? Um procedimento administrativo, enquanto a licença em si, ela é o ato, ou seja, o resultado desse procedimento em si, né? Esse ato ele vai estabelecer condições e restrições, né, a depender do resultado dos estudos que foram feitos, né? E o que que são os estudos? A gente já vem estudando os estudos ambientais, a gente tem um conjunto de estudos técnicos. Os estudos eles não estão limitados, né, a o que a Constituição chama de estudo prévio, né? Todos os estudos eles precisam ser prévios, né, para prever de fato e precaver situações de dano. E também não está limitado apenas ao EIA, né, ao estudo de impacto ambiental. A gente tem um rol exemplificativo na nossa resolução, mas digamos, a quantidade em si dos estudos ela não estaria limitada a esse rol, né? Depende da autoridade, pelo que ela vai julgar diante do caso que estiver analisando, diante do empreendimento que vai ser eventualmente implementado. O impacto ambiental regional é quando aquele impacto atinge mais de um estado, o conceito que a resolução vai trazer. O que que se busca com essa licença, né, diante de um órgão de controle? É preciso, geralmente, né, os empreendedores, né, eventualmente os comerciantes, né, as pessoas que estão ali diante de algum tipo de negócio jurídico que vai ter um impacto no ambiente em si, eles buscam o órgão porque é preciso regularizar a situação antes de iniciar a obra em si, antes de iniciar a operação em si, do que eventualmente for a situação que vai se estabelecer, né? E aí, diante disso, o órgão ambiental ele vai se manifestar no sentido de estabelecer certas condições, certas restrições, medidas de controle para evitar eventuais danos, critérios efetivos e potenciais que vão estar ali relacionados diretamente com os nossos princípios, né, da prevenção e da precaução, ao mesmo tempo que também vão dar suporte para outras licenças que vão naturalmente ocorrer, né? A gente vai ver em seguida que a gente tem três tipos de licença, né? Elas, de certa forma, funcionam como etapas, ela tem seus prazos, né? E elas são assim para que seja possível a fiscalização incidente e, ao mesmo tempo, novos estudos que comprovem a viabilidade ou não, né? As condições necessárias medidas de controle a serem tomadas durante a operação em si, do que eventualmente for licenciado, né, do que tratar a concessão da licença. E isso ocorre por meio de um ato administrativo. Esse ato administrativo ele é vinculado, né, ele precisa ali ter os requisitos legais, né, em especial a questão ambiental, né, que é algo que diz respeito a um direito difuso, diz respeito a toda a sociedade. A gente já até conversou em outras aulas. Esse licenciamento ele vai ter por objeto, né, como eu já até falei para vocês, a avaliação dessas atividades ou empreendimentos e ele vai buscar de fato o licenciamento como é o processo, né, entender por meio da análise dos estudos que foram ali colocados diante do órgão avaliador, né, se aquele empreendimento ele vai ter um caráter poluidor, né, um potencial poluidor
ou num potencial de degradação, né? O conceito de poluição e degradação a gente chegou a ver quando estávamos estudando na outra disciplina, é, a Política Nacional do Meio Ambiente, né? A gente vai até retomar para relembrar um pouco disso. E isso tem que ocorrer considerando alguns critérios, né? Essa decisão ela tem que ser tomada considerando critérios como localização, instalação, ampliação do negócio, a operação em si, atividade com uso de recursos ambientais, tudo isso tem que ser considerado, né? Esse é um rol que está ali listado na resolução, mas que também não é exaustivo, né? É possível criar mais critérios, né, e mais considerações para efeitos da análise no licenciamento em si, né? Vamos aqui para relembrar aqueles conceitos que eu falei, né? A degradação está prevista no artigo 3º, inciso 2 da nossa Política Nacional do Meio Ambiente. Seria a alteração diversas das características do meio ambiente. E a poluição seria a degradação que prejudique a saúde e o bem-estar, crie condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem a biota, as condições estéticas e sanitárias e lance matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais, né? Então, a gente teria ali, né, para efeito de uma análise da licença em si, né, que relembrar esses dois conceitos, né, a degradação enquanto a simples alteração adversa das características do meio ambiente e a poluição quando há uma degradação que de alguma maneira prejudique determinadas situações ali listadas, né, que são também exemplificativos, uma vez que esse rol ele pode se estender em um rol um pouco bem mais minucioso, né? E aí a gente pode falar em uma efetiva degradação, né, no âmbito do que vai demonstrar esses estudos ambientais, seja uma efetiva degradação possível de prever ou precaver, né? Sempre a gente vai estar observando esses dois princípios da preservação e da prevenção e da precaução, né? Poderia ser ali também a previsão de um potencial poluição em decorrência da atividade em si, ou ainda qualquer forma de degradação, né? E a gente teria ali como degradação, como a própria lei vai prever, que é alteração adversa das características. É claro que em tudo isso a gente vai ter que utilizar esses critérios de análise da prevenção e precaução, mas existem algumas situações um pouco mais simplificadas, onde é possível verificar que não há uma alteração adversa que de fato vai prejudicar o ambiente e há o que a gente conhece como a dispensa do licenciamento em si, né? E isso tem que ser feito também de acordo com a análise de estudos ambientais. Por isso a grande importância, né, dos estudos ambientais que a gente tem estudado. E a licença, ela é diferente do licenciamento? Lá no nosso primeiro slide dessa aula, a gente meio que falou resumidamente, né, da diferença. A licença é o ato em si, o ato administrativo, e o licenciamento é o processo, né, o procedimento pelo qual a pessoa interessada em ter a outorga né, ter autorização ou licenciamento em si para a atividade, busca o órgão com os estudos apropriados, buscando a aprovação para os tipos ou estágios de licença que a gente tem previstos nas normativas. Ou seja, a gente tem um ato administrativo e do outro lado o procedimento, né? Situações distintas, né? Nesse caso, totalmente relacionadas. De certa forma, as três licenças, elas são outorgadas, né? Elas são concedidas pelo órgão estadual, né? Pelo órgão de controle em si, em momentos ou estágios distintos, né? Então, se eu tenho um grande empreendimento, eu vou primeiro apresentar os estudos ambientais sobre a possível implementação desse grande empreendimento, né? Buscando uma licença prévia, né? Que vai prever todos os tipos de situações possíveis de dano, sempre pautado na prevenção e na precaução, né? E ao mesmo tempo também vai ter um leque que vai prever os requisitos e os novos estudos necessários para o próximo estágio de licenciamento, que vai ser a licença de instalação e posteriormente a licença de operação em si do empreendimento, né? Vamos ver um pouco mais de detalhes essas licenças. A prévia, né? Eu coloquei aqui para vocês. Quando que ela é concedida?
Ela é concedida numa fase preliminar, né? Tem relação direta com o planejamento, como já até falei, né? A finalidade é tentar ali de alguma maneira aprovar a localidade e a concepção do projeto em si e atestar ali que é possível eh, instalar esse, que seria a próxima etapa, né? Existe uma viabilidade ambiental para que esse procedimento siga, né? E ao mesmo tempo estabelecer os requisitos básicos a serem atendidos nas fases posteriores, ou seja, como eu falei, tem uma relação direta com as outras fases. E aí eu coloquei entre parênteses aqui, instalação e operação, que nada mais são do que as outras licenças que a gente acabou de mencionar. A validade máxima dela é de 5 anos, né? Respeitado o cronograma dos projetos em si. Ela tem por importância evitar o desperdício de recursos em projetos inviáveis, né, ambientalmente, garantindo uma análise prévia, né, e garantindo que o esforço ele não seja depreendido de forma em vão, né, por nenhuma das partes, né. Em especial também garantido que essa situação ela não vá para frente se por acaso ela tiver uma perspectiva aí de um dano ambiental irreparável, incompensável de alguma maneira. A de instalação, a licença de instalação, ela é concedida após a aprovação dos projetos detalhados, né? Ela tem a finalidade, de fato, da implantação física. Então, se a gente está falando de um empreendimento que precisa, de fato, da implantação física, essa é a licença que tem que ser concedida, né? E tem que passar pela primeira etapa da primeira licença até chegar nessa. E a outra finalidade seria de estabelecer medidas de controle ambiental, né? Ou seja, se eu já tenho uma instalação, eu já vou ter de fato uma interação direta com o ambiente. Então, eu preciso estabelecer medidas que vão de fato controlar essa atividade em si, né, que de certa forma ainda não é operação, mas que vai ter um impacto direto em relação ao ambiente, né? A validade é 6 anos, né, até no máximo 6 anos, de acordo com o cronograma, e eu destaquei aqui como importância a garantia de implantação da atividade sendo feita conforme as diretrizes ambientais, né? Vamos aqui para a próxima. A próxima é a licença de operação, seria em tese a última licença, né, de fato, para que a atividade do empreendimento seja exercida, né? Ela ocorre depois do cumprimento de todas as exigências, de todos os estudos, todas as comprovações exigidas nas outras duas licenças, né? A licença prévia e a de implementação, né? E a finalidade seria a de autorizar o funcionamento da atividade em si, né? Então, eu tenho a implantação, né, efetiva da atividade e eu preciso agora, de acordo com todo o cronograma estabelecido e obedecidas todas as restrições, todos os controles ambientais necessários, iniciar o empreendimento em si, mas seguindo as diretrizes ambientais corretas, né? E, ao mesmo tempo, tem a função de verificar se as medidas de controle ambiental foram devidamente implementadas para que a operação ocorra da forma prevista e sem degradar, né, de uma forma prejudicial ao ambiente. A validade dela, ela é de 4 a 10 anos e vai variar de acordo, né, com o desempenho ambiental do próprio ambiente. Qual que é a importância? A importância é de formalizar que o empreendimento está apto para operar com segurança ambiental, após, é claro, né, todo digamos, detalhado, série de estudos detalhados e uma avaliação técnica que vai ali atestar o cumprimento das obrigações ambientais necessárias para que esse empreendimento ele venha a ser operado. Eu coloquei aqui para vocês algumas etapas do licenciamento, né? Essas são as etapas que estão previstas na resolução do CONAMA, e aí eu alerto já que essas etapas, de certa forma, elas não são mínimas nem máximas, né? São as etapas previstas para a maior parte dos procedimentos de licenciamento, mas como eu vou explicar para vocês, geralmente, quando o empreendimento é de grande impacto, elas vão ter uma variação a maior, né? Ou seja, uma necessidade de mais estudos ambientais, uma necessidade de ouvir mais a população, se for o caso, né? Ou outra situação. Primeira etapa, ela funciona como uma espécie de triagem, né? Por que triagem? Porque apresentada a situação vai ter que
a autoridade ela vai ter que, de alguma maneira, triar para definir documentos e projetos e estudos necessários, né? Ocorre ali a elaboração de um termo de referência, o TR. A segunda etapa, ela é o requerimento próprio, né, da licença, acompanhado pelo instrumento, e a instrução pertinente em relação, além disso, né, instruções pertinentes e o seu anúncio público, tudo no licenciamento é muito publicizado, né? A transparência, ela é necessária para esse procedimento. Terceira etapa em si, ela ocorre com a análise pela autoridade licenciadora dos documentos e projetos já apresentados, então, nesse momento, né? E estudos ambientais necessários e ali eventualmente definidos nessa triagem e devem ser apresentados, né? E nesse passo, nessa etapa em si, é que ocorre eventualmente realizações de visitas técnicas, né? A quarta etapa ela é a solicitação de esclarecimentos complementares pelo órgão licenciador. Pode ser que não seja solicitado, né? Mas essa etapa ela está ali prevista, né? E pode ser, inclusive, que seja solicitada mais de um, solicitados, né? Mais de um esclarecimentos, né? Então, aqui a gente já tem aqui uma etapa que pode eventualmente variar nessa previsibilidade de quantidade de etapas. A quinta etapa, regularização, realização em si de audiências públicas, mais transparência, né, participação social, democrática, quando couber, né. A gente sabe que o estudo de impacto ambiental, no estudo de impacto ambiental, a audiência pública ela é requisito, né, o relatório de impacto ambiental, de certa forma, tem uma relação direta com esse conceito da publicização e abertura para a sociedade, né? E o objetivo é de fato esse. E aí, nessa parte, né, os empreendimentos ou atividades capazes de, ela é, na verdade, definida para empreendimentos e atividades capazes de provocar impactos significativos, como eu coloquei aqui, né, avaliados por meio do EIA-RIMA, por exemplo, ou instrumento por excelência, né, garantido de tal desiderato é a audiência pública. A gente tem outras situações que, inclusive, têm um caráter parecido, mas que estão mais relacionados com a presença de algumas populações específicas, né? Não tem uma relação direta com a audiência pública. Há uma confusão muito grande em relação a isso, né? Confundir, por exemplo, consulta prévia, né, livre e informada, que é a consulta de povos e comunidades tradicionais, com a audiência pública. Essas duas formalidades necessárias, né, se for o caso de alguma maneira atingir essas comunidades, elas são distintas, devem ocorrer de forma distinta, inclusive com protocolos distintos. E aí, se for o caso de uma situação de consulta prévia, né, a gente vai adicionar aqui mais uma etapa também. Né? A sexta etapa é a solicitação de esclarecimento complementar decorrente dessa audiência pública. Né? Naturalmente, quando há questionamento, geralmente há questionamento em relação ao que foi apresentado na audiência pública, há também a solicitação de esclarecimentos. A sétima etapa é a emissão do parecer técnico conclusivo, quando couber, né, o parecer jurídico, e ditos pareceres, eles não vão ter um efeito vinculante. Pode ser que o parecer seja favorável para a implementação do negócio e a autoridade licenciadora entenda que sejam precisos mais estudos, né? E exija mais estudos ou até mesmo indefira, outorga ali do licenciamento em si, da licença, né? E a oitava, por fim, seria o deferimento ou indeferimento, é resultado aqui de todo esse procedimento, do pedido de licença com a devida publicidade, né? Bom, aqui por fim, eu fiz um questionamento que, de certa forma, já respondi para vocês, que é se todo licenciamento vai ter essas 8 etapas, né? Como eu respondi para vocês, às vezes temos mais etapas, às vezes um pouco menos, dependendo da necessidade e quantidade de estudos ambientais e da necessidade de eventual situação relacionada ao contexto, né, da localidade onde vai se instalar o empreendimento em si. Né? Eu relistei aqui, essa é a mesma lista que a gente acabou de falar, só que com um pouco menos de detalhes. Né? E a gente fica por aqui nessa aula. Algumas referências que eu utilizei e até mais.